ficar mais famoso, né? Aqui no livro de Romanos, capítulo 11, né, os versículos de número 34 a 36, é um texto muito conhecido de todos nós, né? Romanos 11, 34 a 36 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Para ele. Glória, pois, para sempre. A Deus. Amém. Então, essa afirmação do apóstolo Paulo, né, essa é uma afirmação bastante contundente, né, porque o centro da história, o centro de toda a humanidade, da criação, é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela precisa ser estudada, refletida profundamente. E, na verdade, muitas pessoas, quando vêm a Cristo, vêm porque estão doentes, vêm porque estão aflitos, vêm porque estão sobrecarregados, vêm porque estão cansados, vêm por inúmeras perturbações psicológicas, sociais, familiares, relacionais, uma série de razões. Isto é parte da pregação inicial da igreja. Quando a igreja começa a pregar, ela vai mostrando que há esperança para essas pessoas em Cristo Jesus. Agora, como é que essa esperança se instala no coração? Uma pessoa recebeu Jesus no coração como Salvador, pronto, o nome dela está escrito no livro da vida. Mas a partir daí ela vai precisar saber, ela vai precisar conhecer e entender, né, que esse evento que se instalou, que se deu na vida dela, que é a pessoa de Jesus, na realidade foi o próprio Jesus quem a buscou, e não ela que foi procurar Jesus. Quando você recebe essa palavra e entende ela profundamente, é óbvio que nesse momento você começa a entender a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Se isto gerar humildade no seu coração, se isto gerar no seu coração a sensibilidade à voz de Deus, ao projeto de Deus, é óbvio que você entendeu a proposta do reino de Deus. É óbvio que você conseguiu compreender o significado do amor de Jesus. E a partir daí, você vai começar a vivenciar as realidades mais profundas, que não são meramente embora meramente parece ser tão pouco, né, mas não é, meramente que nós nos libertamos de problemas, de doenças, de problemas familiares, de problemas de relacionamentos, problemas psicológicos, e inúmeros problemas quando aceitamos Jesus. Agora, estar em Cristo é preciso também conhecer a pessoa de Cristo, né? Conhecer efetivamente a realidade da pessoa de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus esteve entre nós, ele viveu a plenitude da humanidade, a plenitude. Ele não poderia viver parcialmente. Você lembra na cruz do Calvário, né, pastor Edmar, que é muito estudioso? Você lembra lá na cruz do Calvário, quando chegam perto de Jesus e lhe oferecem uma esponja, né, embevecida, né, de um vinagre alcoolizado, uma droga, né, e ele rejeita aquilo, né, porque se Jesus tivesse tomado aquela droga, né, que era dada para muitos que eram crucificados, né, para adormecerem, né, para eles perderem a consciência e não sofrerem tanto, né? Então, quando Jesus recusa aquela droga que estava na ponta de uma lança, né? E aquela droga foi dada para Jesus, então quando Jesus recusa aquilo ali, o que acontece? Ele está dizendo, eu não posso morrer inconsciente, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo. E é exatamente esta consciência, ou seja, Jesus está consciente mesmo de que ele está morrendo por nossos pecados, é que mostra a sua plenitude, né? Embora, vamos embevecer aqui em mirra e dar para Jesus. Aí ele vai ficar dormente, aí ele vai morrer como quem não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo. Esse último gesto de Satanás, usando a boa vontade dos homens, Jesus recusa, é um último ato dele, ele recusa, mostrando que havia a necessidade
havia, pastor Dimário precisa desligar o microfone, havia a necessidade de que houvesse consciência naquele ato, porque ele era um ato irrepetível, ele era um ato singular. O Dr. Ronald Ranco, né, ele escreveu um material que eu quero compartilhar com você sobre a pessoa de Jesus. Ela é tão fantástica, a pessoa de Jesus, que a gente pode dizer que ainda não conseguimos compreendê-la com toda a sua plenitude. Os maiores teólogos, filósofos, pensadores, existe um movimento na França, já há muitos anos esse movimento, né, que faz muitas convencer pessoas que Jesus nem existiu. Aí eles apoiam muito material arqueológico, muito material histórico, eles buscam invalidar todos os documentos que estão na Bíblia, os evangelhos, os livros, as cartas paulinas, são vistas como meros comentários religiosos que não têm a ver com a realidade. Eles procuram descaracterizar a divindade de Jesus. Agora, você quando vai ler esse material, você vai manter contato, aí dá uma certa sensação, parece que você está vendo uma novidade, mas não é novidade. Isso já existe, esse tipo de conduta, de procedimento, hoje em dia muito mais rebuscado, muito mais aprimorado, né? Esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento de cancelar a divindade de Jesus já vem desde os dias da igreja primitiva, quando a igreja começou ali em Atos dos Apóstolos. Vocês viram lá aqueles ebionistas que advogavam a teoria de que Jesus era só um ser humano. Já esse movimento francês já faz uma mistura das duas coisas, que esse movimento também houve, que Jesus nem existiu como Deus, nem existiu como ser humano, que seria tudo uma criação da cabeça humana. É bem os comunistas gostam muito desse tipo de dizer que nós somos uma invenção, né? Nós criamos, tudo é criado, a sociedade é criada, o ser humano é criado, a sexualidade é criada, a fé é criada, tudo é inventado. De fato, existem muitas coisas que são inventadas, né? Mas, na verdade, isso não invalida a realidade. Então, o que o Dr. Ronald Ranco fala sobre essa questão? Ele diz assim, que olhemos uma grande verdade a respeito da natureza de Cristo. Aquele que agora tem natureza humana glorificada, ou seja, hoje Jesus lá no céu, ele não tem a mesma natureza humana que ele tinha na terra. Por quê? Porque na terra ele tinha as necessidades humanas. Ele tinha necessidade de dormir, necessidade de comer, ele tinha necessidade de descansar, ele tinha necessidade de andar, ele tinha inúmeras necessidades como ser humano. Então, na natureza humana, ele tinha uma natureza fraca aqui na terra. O que é a natureza fraca? Fraca não é porque ele era doente, não. Fraca é no sentido de que isso é uma natureza real, uma natureza plena, porém sem pecado. Era fraca, mas sem pecado. Pastor vai falar assim, pastor, como é que pode ser uma natureza fraca e sem pecado, se quando a gente está fraco, o pecado ganha vantagem sobre nós? Então, veja bem, ele está no deserto, passando um jejum de 40 dias e 40 noites, igual Moisés, igual Elias, né? Foram as únicas pessoas, né? Moisés e Elias, que oraram 40 dias e 40 noites. Moisés orou 2 vezes, né? Que já falei com vocês, está lá em Deuteronômio capítulo 19, né? Orou 2 vezes, 80 dias, né? Só o pastor Edmar mesmo para ser tão forte assim, né? Então ele orou lá 40 dias e 40 noites, né? E o que acontece após 40 dias e 40 noites? Aí o texto de Mateus, capítulo 4, 3, diz assim, então, sentindo fome, ou seja, fraqueza. Aí nesse momento que ele tem essa fraqueza, né, que ele sai ali do deserto com fome, com sede, com cansaço, ou seja, enquanto ele estava concentrado, ele não sentiu nem fome, nem cansaço e nem sede. Mas agora, quando ele sai dali, ele está esgotado. O que acontece? Ele está fraco. E nesse momento que ele está fraco, quem aparece? Satanás. E oferece para ele para transformar pedras em pães. Então, vejam bem, ele podia naquele momento praticar aquilo, colocando como prioridade a sua necessidade. A sua necessidade. Seria errado? Não, Davi, quando teve necessidade, entrou no templo e comeu pães que eram dos sacerdotes, né?
E Jesus disse que aquilo ali não teve problema nenhum. Não é? Outros fizeram algo parecido e já levaram logo uma chibatada. Então, mas Jesus não aceita, porque o diabo usou a palavra de Deus para persuadir a natureza fraca de Jesus, ou seja, a intenção do diabo não era que Jesus cumprisse a palavra de Deus, praticasse a palavra de Deus. Eu e você, não, mas eu tenho necessidade, eu e você podemos dizer, mas eu tenho necessidade, aí colocamos a necessidade para cima, e justificamos que por nós termos aquela necessidade, nós devemos fazer isso, porque senão nós vamos morrer. É aquele dilema de sempre, né? Você vai tirar o dízimo no dia em que chega a semar para cortar a sua luz, né? Então o dízimo que você tem para dar é de R$100 e a conta de energia é R$100. E aí você fala, bom, o dízimo, se eu tirar o dízimo, o que vai acontecer? Vou ficar sem energia, os mosquitos vão chupar todo o meu sangue. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar a conta da SEMAR e depois eu vou lá entrego o dízimo. Não é assim que todo mundo faz? Pelo menos a maioria, né? Então o que acontece? Esses dilemas que de vez em quando criam esses impasses, né, na nossa vida, são nesses momentos que a fraqueza, às vezes, a nossa fraqueza, ela bate e nos arrasta, né? Não, eu vou pagar, porque afinal eu tenho um filhinho recém-nascido e ele não vai dormir com mosquito, e a SEMAR, se eu cortar, veio aqui às 4 da tarde cortar a energia, e aí eu não tenho como resolver esse problema, vou correndo ali na lotérica, pago, a SEMAR não corta, e meu filho... Ok, aí nós temos uma explicação lógica, né? Mas e se fosse Jesus? Entende? Veja só o dilema, e se fosse Jesus? Então o que Jesus faria? Não, eu vou dormir com os mosquitos, mas não vou obedecer a Satanás. Porque Satanás está usando a Bíblia, mas a intenção dele não era... Ele estava pouco ligando para Jesus cumprir a palavra. Ele queria apenas que Jesus obedecesse a ele. Mesmo ele, Satanás, com muita esperteza, como fez Faraó com Moisés também, não é? Porque Faraó faz a mesma coisa com Moisés, né? Quando Moisés pede para ir para o deserto, enquanto que em Mateus é Jesus saindo do deserto, é o contrário, né? Então Moisés está querendo ir para o deserto para celebrar, a palavra de Moisés é celebrar culto a Deus, né? Ele quer ir para o deserto para celebrar um grande culto a Deus. Aí Faraó muito espertamente diz para ele, olha, você pode ir, mas deixa o gado. Cara, sem gado não tem culto, né? Mas se Moisés fala, pelo menos fica o gado e eu vou com o povo. Moisés falou, negativo. Então ele fala assim, então volta de novo, ele pede, deixa o meu povo sair para o deserto, porque nós queremos celebrar culto a Deus. Aí o Faraó diz, tudo bem, vai, deixa os anciãos. E Moisés disse, não, negativo, os anciãos, nós somos velhinhos, vai todo mundo morrer mesmo no deserto, né? Então vou deixar aqui. Não, Moisés falou, negativo, nós vamos com os anciãos também. Aí, por quê? Porque sem ancião não haveria sacerdócio, não haveria sacerdócio. Aí depois ele fala assim, tudo bem, você vai para o deserto, mas deixa os jovens. Aí Moisés também não, porque os levitas, eles tinham até 50 anos para ser levitas. Então, veja bem, a maioria dos levitas, dos 34 mil levitas que mais tarde vão ser instituídos, eram de jovens, né? De jovens, sendo que somente, olha só Luciana Kadosh, somente 4 mil eram cantores. Então, tem muita gente, eu sou levita, né? Mas só tinha 4 mil cantores, 30 mil era faxineiro, plantador, pintor, opção de coisa para o templo, né? Mas voltando aqui à nossa situação, Jesus em fraqueza, ele não negociou. Moisés também em fraqueza não negociou. Elias também em fraqueza não negociou. E Jesus, a natureza humana e fraca de Jesus durante o seu tempo terreno, sempre esteve sujeita a todos os males do pecado. Não só males, mas também as mazelas. Você tem inúmeros eventos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, em que Jesus, ele é mexido por essas fraquezas, mas ele não cede, mas ele chora sangue, aliás, sua, né, sangue, né, ele caminha, né, ele passa dificuldades, ele tem uma porção de reações humanas, e olha que a Bíblia diz que ele foi tocado nos seus sentimentos. Já viu lá? Hebreus capítulo 4, versículo 15, né?
tocado com sentimento das nossas fraquezas. Então, lá dentro do coração, né, Jesus foi tocado, não só na sua carne, não só no seu estômago, não só na sua cabeça, mas também dentro dos seus sentimentos. Então, Jesus foi fraco, humano, tocado no seu corpo, tocado na sua alma e lá na cruz no seu espírito, né, que é o momento assim mais crucial. Romanos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus veio em semelhança da carne do pecado, ou seja, a pergunta é, Jesus poderia pecar? Sim, Jesus poderia pecar. Mas por que ele não pecou? Porque ele não quis pecar. Ele não é, Jesus não pecou porque não conseguia pecar. Isso é mentira. Ele conseguia sim pecar, mas se ele pecasse, o que aconteceria? Estávamos perdidos há muito tempo, né? Muito tempo perdido. Só que ele não pecou, não é porque ele estava impedido de pecar. Porque seria muito bonito, né? Se ele tivesse impedido de pecar, o que significaria isso daí? Que ele poderia ter desejado pecar. Só não pecou porque estava impedido de pecar. Não, ele tinha todas as condições para pecar, mas só que ele não quis pecar. Foi uma questão de decisão dele. Ele não quis pecar. Ele mostrou a sua força de decisão. Ele agiu humana, ele lutou como ser humano. Ele, nessa luta contra o pecado, Jesus não lutou como um ser divino. Ele lutou como ser humano, porque não poderia ter desculpas. Então, por isso, ele, nessa condição fraca, ele venceu o pecado na sua fraqueza. Então, Romanos 8:3 mostra que não podia significar mesmo que ele era pecador. Ele não era pecador. Mesmo assim, ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Ele não pecou porque Jesus conhecia o pecado, né? Agora, uma coisa importante que o doutor Ronald fala, que vale a pena a gente destacar, é que Cristo não veio à semelhança da carne sem pecado. Eu acabei de reforçar isso aqui. Ele não era como Adão, né? Adão. O que acontecia? Adão foi criado, desfrutou de toda a glória e esplendor do seu primeiro estado. Adão foi feito como, Jesus foi feito como qualquer um de nós, como eu e você, que somos pessoas cheias de contradições às vezes, né? Só que nós perdemos aquele estado, né? Em Adão nós perdemos aquele estado de pureza, de santidade, e passamos a receber as consequências, né, da nossa depravação e a culpa que nos assola, né? Você vê, quando você vai fazer psicologia, quando eu estava fazendo psicologia, o que era o resumo de todo o trabalho de psicologia? Uma coisa fantástica, penetra na mente humana como quem está investigando o universo, né? Mas é o universo aqui de dentro da gente. Mas o final de tudo, o que havia? Havia uma grande preocupação em tirar a culpa das pessoas, não é? A culpa. E se os psicólogos encontrassem um remédio que tirasse a culpa, seria fantástico. Mas existem pessoas, você podia perguntar, existem pessoas que nascem sem culpa? Tem sim, sabia? Sabia, pastor Edmar? Sabia, pastor Reginaldo? Se tem pessoas que nascem sem culpa, tem pessoas que nascem sem culpa. Isso quer dizer que elas não são culpadas? Não, não quer dizer que elas não são culpadas. Pessoas que nascem sem sentimento, geralmente pedófilos, são geralmente assassinos, contumazes, serial killers, né? São pessoas assim, sociopatas às vezes, mas na realidade são psicopatas mesmo, né? Os doentes mesmo, não é aquele que adquiriu um comportamento, mas aquele que nasce mesmo sem doente. Até alguns fazem teste, né, para saber se a criança é psicopata, não sei se tem valor, mas eles colocam um lenço na cabeça da criança, deitada no berço, então se a criança não reagir, então é sinal que ela tem tendências a ser psicopata, né? Isso aí é só um teste, não quer dizer, não tem nenhuma garantia não, mas a maioria dos psicopatas, eles são assim mesmo, né? Você pensa que ele sente culpa quando mata uma pessoa, ele não sente culpa nenhuma. Ele não sente culpa nenhuma. Ele tem medo, mas não tem culpa. Então eles são verdadeiros lobos, né? Verdadeiros lobos. Então o que mostra o quê? Se Jesus poderia viver entre nós sem culpa, poderia viver. Mas acontece que essa enfermidade, né,
as enfermidades, os sofrimentos, a dor e a morte são resultados do pecado. Vou repetir: a enfermidade, a doença, o sofrimento, a dor e a morte são consequências. Aqui ficamos sem ter a noção clara, né, de que esses eventos, enfermidades, sofrimentos, dor e morte, como resultados do pecado e da maldição que nós recebemos por conta da desobediência lá no Éden, né, Cristo suportou tudo isso em nosso lugar. Por isso, nós lemos Jesus como veio em fraqueza, né, ou seja, sujeito a todas essas coisas, mas não pecou. Em tudo ele não pecou. Ele tomou todas as nossas fraquezas sobre si. Você já leu isso em Isaías, capítulo 53. Né? Todas as nossas fraquezas, todas elas, isso significa dizer que Jesus, aquilo que você falava, meu Deus do céu, eu senti vontade de fazer uma besteira, né? Eu senti vontade de fazer uma besteira. Aí eu não sou crente. Agora, lembre-se de uma coisa: Jesus também teve esse processo dentro dele. Ele também teve, porque se ele não tivesse, ele não poderia ser seu Salvador, e nem meu Salvador, não é? Em Isaías, capítulo 53, versículo 13, diz assim: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Olha só, Isaías 53, verso 3, falando sobre o Messias, né? o Yeshua, né? Ele diz assim: homem de dores, e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Né? Então os sofrimentos que Jesus passou, ele foi na profundidade. Eu tenho certeza que muitos dos seus sofrimentos, das suas fraquezas, das suas dificuldades, entendeu? E você fala assim: não é possível que alguém possa pensar essas coisas que eu estou pensando. Eu digo para você o seguinte: segundo a palavra de Deus em Isaías 53, verso 3, Jesus foi muito mais além disso daí. Entendeu? Eu senti vontade de matar meu pai, minha mãe, meu irmão, ou não sei quem, o vizinho, eu com vontade. Jesus passou por tudo isso, entende? Só que ele decidiu não fazer. Então, aonde está nosso escape, né? Principal deles é decidir não fazer. Nos versos 4 e 5 de Isaías 53, a Bíblia diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha, todas essas coisas vieram sobre Jesus. Todas elas. Você não pode aceitar Jesus sem perceber de que você foi salvo. De que a extensão, a profundidade desta salvação estava na perfeita humanidade de Jesus. Então, por seu sofrimento, por sua dor, pela sua tristeza e o castigo que estava sobre ele, ele nos trouxe de podermos chegar a Deus. Eu sinto paz no coração. A pessoa pensa em sentir paz no coração, é ter aquele assentimento de tranquilidade. Não, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, claramente diz para você: que paz é essa? Que, tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. O que é temos ali? Todo dia, ele quer dizer, tenhamos paz com Deus. O que é aquela palavra grega? Todo dia temos paz com Deus. Essa palavra de Romanos capítulo 5, eu vou até ler aqui nessa outra tradução que eu tenho aqui para lhe auxiliar. Olha só, para você ver como é que essa paz se desenha. Ora, agora, Romanos 5, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Ora,
o apóstolo Paulo está revelando para nós aqui? Ele está revelando para nós que quando nós aceitamos Cristo e nos damos a Ele, nós entramos numa arca. Como é que a gente entra numa arca? Com todas as nossas crises, com todas as nossas contradições, com todos os nossos pecados. Mas Jesus nos salva da condenação desses pecados. Então, a partir de agora, quando ele fala que tenhamos paz, é uma palavra grega que significa dizer que o barco nosso pode afundar. Você sabia disso, irmã Teresa? O nosso barco pode afundar. A nossa vida pode ter um retrocesso, afundar, mas se você é de Cristo de verdade, você vai estar, como diz assim, estamos nele firmes. Nos deu pela fé acesso a dessa graça, continuamos agora firmes nessa graça. O que é firmes na graça? Ou seja, nós estamos firmes em Cristo, aonde nós não merecemos nada. Nós não fizemos nada por merecer, mas estamos firmes como? Pela fé. Só isso. Porque o justo viverá pela fé. Então nós cremos em Jesus, por quê? Porque ele viveu as mesmas fraquezas que nós estamos vivendo hoje, e pior, ele viveu as mais profundas fraquezas nossas, né? Ele foi ao extremo de todas as nossas mais profundas contradições humanas, não é? Então, quando você pensa assim que você está reprovado, você está seguro em Cristo. Ah, mas eu cheio de problemas assim, é cheio de problemas assim mesmo, entendeu? Mesmo cheio de problemas. Então, como é que eu vou me livrar dessas coisas? Em Cristo. Você e eu vamos crescer em Cristo. Nós tenhamos paz com Deus. Ou seja, todo dia nós vamos ter que ser salvos. Agora, não mais da condenação, mas salvos da influência do pecado. Então o pecado ele influencia a gente, então todo dia antes de dormir, Senhor me perdoe. Todo dia ao acordar, Senhor, muito obrigado. Então, e todo durante o dia, Senhor, abençoa o pastor Ivo, por favor, que ele está precisando da sua bênção. E assim nós vamos orar pelos irmãos, o pastor ora por você todos os dias, senão não é pastor, entende? É qualquer coisa, menos pastor. Então o pastor, se nada ele souber fazer, pelo menos tem que saber orar pelas ovelhas, né? Porque elas pertencem ao Senhor Jesus. O Salmo 31, versículo 10, a Bíblia diz assim: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Olha, essa expressão de Davi foi incorporada pelo próprio Senhor Jesus para que vivesse a plena humanidade. Existe um conforto, uma consolação em tudo isso nos sofrimentos de Cristo, né? Quando você peca, você não pode ficar alegre. Se você ficar alegre quando peca, então é sinal que tem alguma coisa errada com você, né? Ou seja, ou então você não se converteu. Ah, pastor, então eu vou pecar triste, né? Sim, você vai pecar triste, vai semeando, um dia você vai colher uma coisa bem triste, né? Agora, veja bem, quando a gente peca, faz alguma coisa errada, há uma tristeza que vem no coração. Paulo descreve isso em 1 Coríntios, dizendo que essa tristeza é obra do Espírito Santo na nossa vida. Não é meramente remorso humano, não, mas é também uma ação do Espírito Santo na nossa vida. O nosso grande dificuldade, ou a dificuldade humana nossa, é querer assumir o lugar de Cristo e querer não se perdoar. Não se perdoar. Todo pecado que eu e você praticamos não vai ter consequências, não adianta. Pode ser oculto, pode ser não oculto, ele vai ter consequências. Mais cedo ou mais tarde, essa consequência vai ficar bem nítida diante dos seus olhos e você dê glória a Deus porque não ter sido pior. Então, ele passou por todas as nossas aflições, nossos sofrimentos, nossas angústias, sem pecado. Ele decidiu não pecar. E não podemos dizer que ninguém pode entender verdadeiramente as nossas provações porque Cristo entende. Compreende? Então você fala assim, mas será? Mas Cristo entende. Compreende? Cristo entende. Dessa forma também, pelo fato dele ter vivido com fraquezas, com dores, com tristezas, com sofrimentos no nosso meio, elas são parte da nossa salvação. Todos esses elementos que nós vivenciamos, Jesus vivenciou. Quem não apenas contemplamos que não apenas contemplamos e vejamos que não existe nenhuma dor como a sua. Aonde? Lamentações, capítulo 1, versículo 2. É preciso você dar uma olhada lá depois. Outro aspecto, bom, então aqui eu quero encerrar essa parte do Dr. Ronald Rankle, né, que
aborda a questão da natureza humana e fraca de Jesus, né? Mas deixa eu falar agora para você sobre a natureza sem pecado, né? Também do Dr. Ronald Rankle, né? A natureza sem pecado de Jesus já é diferente, um pouco, né? Primeiro nós falamos da natureza fraca, ou seja, Jesus como ser humano, homem, puro, esquece divindade, esquece sobrenatural, só o homem. Então nós vimos aqui que ele vivenciou tudo isso, porém decidiu não pecar, mas teve todas as pressões para pecar, mas decidiu não pecar mesmo. Nós já falamos sobre essas verdades, agora eu quero falar para você sobre a natureza sem pecado, ou seja, espiritual mesmo. Ele não tinha pecado, é ensinado muito claramente em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Né? Ele viveu entre nós, mas ele não tinha pecado. E quer dizer, mas pastor, mas como é que pode Jesus não tinha pecado? Sim, na sua natureza espiritual ele não tinha pecado. Isso também é ensinado em Isaías capítulo 53, versículo 9, Lucas capítulo 1, versículo 35, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Contudo, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, levanta a questão que Cristo era capaz de pecar. Lembra que eu falei ainda há pouco? Ele podia sim pecar, visto que foi tentado como nós, em todas as coisas. Então, em tudo ele poderia pecar? Poderia pecar, seria uma tragédia, né? Mas ele decidiu não pecar. Ele conhecia a natureza, a profundidade, a extensão e as consequências espirituais do pecado. Em outras palavras, a impecabilidade de Cristo significa apenas que ele não pecou, mais nada. Não é que ele tinha um poder para não pecar. Ele simplesmente não quis pecar, mas poderia. Entende? Poderia, mas ele não quis pecar. Mas, pastor, como é que pode ser se Jesus não pecou porque não quis, mas poderia pecar? Senão não teria plenitude humana. Ele não seria o perfeito Adão que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6. Alguns têm dito que as tentações de Cristo poderiam ser reais, somente se fosse possível para ele pecar em sua natureza humana. Alguns chegam a esse ponto. Que ele não pecou devido apenas ao fato dele ser Deus também, né? Isso é real. Em face desse tipo de ensino, nós devemos enfatizar a verdade que não era possível que ele pecasse. Não era possível. Entende? Por que não era possível? Porque o lado espiritual dele, a realidade espiritual de Jesus e o seu conhecimento espiritual o impediria, tocaria na sua vontade. É por isso que muitas pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, descobrem uma realidade. Embora nós vamos ser julgados pelas nossas obras, mas na verdade nós vamos ser julgados mesmo pelas nossas intenções. Entende? Você lembra que Jesus disse assim, se você olhar para uma mulher, já no seu coração já pecou, né? Já adulterou. Que ele falava para aqueles líderes ou para aquelas pessoas religiosas da sua época. Então, quer dizer, nós vamos ser julgados pelas nossas intenções. Mesmo aquilo que não praticamos, mas tivemos vontade de fazer, é ali que vamos ser julgados. E é por isso que a gente tem que pedir perdão todo dia. Nós devemos lembrar que não é uma natureza que peca, mas é uma pessoa. Vou repetir. Nós devemos lembrar que não é uma natureza que peca, mas é uma pessoa. Pastor, eu não sabia, eu fui fazendo assim sem saber. Não, isso é mentira. O que peca não é a nossa natureza. Entende? Se fosse assim, né? Já pensou? Você chega lá na casa do Anderson, aí tem um maço de nota de R$100 lá, aí a sua mão vai sozinha andando assim, né? E você pensando em outra coisa, e a sua mão vai sozinha lá, pega o dinheiro do Anderson, bota no bolso e some, né? Aí você vai falar, não fui eu não, foi a minha mão. Não. Não é a sua natureza que peca. Quem peca é a sua pessoa. É você que decide pecar. Eu é que decido pecar. Nós é que decidimos pecar. E nesse quesito não há um justo, nem um sequer. Entendeu? Nós não podemos julgar as pessoas simplesmente. Nós podemos julgar os irmãos, que a Bíblia fala isso em Romanos capítulo 11, né? Que nós devemos julgar os irmãos. Embora hoje em dia tenha a opção de irmão diz, não me julgue, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar os irmãos, né? Para aperfeiçoá-los, mas não para massacrá-los, né? Mas para aperfeiçoá-los.
É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós não devemos julgar os de fora, os que não são crentes. Nós não devemos julgar, fulano não presta, fulano é isso. Nós não devemos julgar os de fora. Os de dentro nós devemos julgar. Agora, quem é que deve julgar? Quem deve julgar é ou a igreja reunida ou os líderes, pastor, presbíteros e assim sucessivamente. Dizer que era possível que ele pecasse em sua natureza humana é dizer que Deus poderia pecar. Entende? Quando eu digo assim que Jesus poderia pecar, é que ele tinha condições para pecar, mas ele não tinha vontade de pecar. Então ele decidiu não pecar porque ele não tinha vontade de pecar. Mas ele teve todas as condições de pecado. Ele não podia pecar porque Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz assim, que ele não conheceu o pecado. Ele não teve pecado nele. Não é? Mas ele foi cercado. Ele poderia pecar? Poderia, seria uma tragédia. Mas ele não pecou, ele decidiu não pecar porque dentro do seu coração, a sua natureza espiritual, a sua realidade espiritual, fazia com que ele entendesse que aquilo dali não tinha sentido, não fazia sentido algum ele pecar. Então ele não podia pecar por causa da sua natureza. Eu vou ter que fazer uma interrupção rapidamente aqui e já volto, tá? Porque tá pegando fogo aqui na cozinha. Pronto, voltei. Eu esqueci, rapaz, a batata doce ali. Agora que eu senti o cheiro aqui de queimado, eu tive que ir lá correr, né? Gosto muito de batata doce. Perdoa aí, tá bom? Mas vou continuar aqui. Então, esse dilema, lembra que eu falei do dilema, né? Para muita gente é difícil de contornar, né? É difícil de contornar, mas é simples quando você consegue acompanhar a coisa, a situação, a partir de uma percepção bíblica exata. Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas que não tinha pecado original. Nós nascemos com pecado. Jesus não nasceu em pecado nem com pecado, né? Não nasceu em pecado nem com pecado. Nesse respeito também ele era imaculado, né? Então, o nascimento virginal de Jesus é o fato que Deus era seu pai, também o pai de sua natureza humana. O que quer dizer nascimento virginal? Então, Jesus nasceu de uma virgem, né? E garantiu que dentre todos os descendentes de Adão, Cristo somente nasceu puro e santo. Entendeu? Puro e santo. Então não houve, mas a impureza seria o ato sexual. Não, não tem nada a ver com o ato sexual em si, não é? Mas só que não houve ato sexual. O que houve realmente foi a mesma situação que Isaías, no capítulo 7 e 8, vai falar também, que ele tem a experiência, né? Quando ele fala assim, que um dia a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e quem é que ele tem? Ele que tem esse filho, ele, Isaías, tem. Mas o que indica isso daí? Indica que um dia iria acontecer, e aconteceu com uma moça chamada Maria, que não sabia de nada, estava por fora, e vem um parente de Davi, que namora com ela, e entra no noivado, né? Ele se casa, mas ficava 1 ano para construir a casa, né? E naquele 1 ano ele não podia tocar na mulher enquanto não construísse a casa, né, que era da tradição judaica, né? E aí o que acontece? Naquele 1 ano ela ficou grávida. E aí nesse 1 ano que ela ficou grávida, aí ele se assustou, né? E aí ele quis assumir a culpa, né? Mas os anjos falaram, não, nada disso. Então eles saem, né? Não tem o filho na casa, em outro ambiente, né? E vem uma perseguição que auxilia bastante essa condição, né, de fuga, e faz as pessoas até mesmo não ficarem muito preocupadas, e Jesus nasce solitariamente dos entes familiares, mas extremamente contemplado por anjos, por pastores, por magos e por toda a natureza e toda a criação. Agora, Jesus nem errou em nenhum dos mandamentos, nunca falou palavras frívolas que não glorificassem a Deus. Então ele, como o último Adão, ele era perfeito. Em suma, a impecabilidade de Jesus significa que ele não tinha pecado original, esse com o qual nós nascemos, né? Com o qual nós nascemos.
e nem qualquer pecado real. Ele não teve pecado real. E não tinha a possibilidade de pecar, né? Ou seja, de dentro da natureza dele não havia a menor condição dele pecar. Como diz o livro aos Hebreus, né? É a razão dele poder ser o nosso Salvador. Agora, ele teve todo um cenário foi feito para ele pecar, mas ele não quis pecar, por causa da sua natureza divina e sua origem também. A impecabilidade justa, então, é uma garantia que a sua justiça é perfeita e que ela é nossa. Tudo que ele mereceu por sua morte, ele não precisava para si mesmo. Ele não precisava, mas ele foi condenado, crucificado em coisas que não tem sentido para humanamente falando, mas espiritualmente falando tinha bastante significado. Agora, a última parte do ensino do Dr. Ronald Rankle, né, é sobre a natureza humana completa de Jesus, né? Bom, uma coisa importante, que existem 5 verdades que precisam ser cridas, a gente precisa acreditar nelas sobre a natureza humana de Jesus. Bom, primeiro que ela era real, segundo que ela era completa, terceiro que ela era sem pecado, quarto que ela era fraca e quinto que ela centralmente procede de uma linha do pacto. Havia um pacto, né? Olhe bem, para a verdade, Cristo tinha uma natureza humana completa, significando que Cristo nasceu em nossa carne, não nasceu simplesmente com diziam os docetistas, né? Ele tinha também uma alma ou um espírito, está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, João capítulo 12, versículo 27. Uma mente humana, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Uma vontade, João capítulo 6, versículo 38. E tinha um coração, Mateus 11, 29. E tudo o mais que pertence à nossa natureza humana ele teve também. Todos eles. Ele não era metade homem e metade Deus, como alguns tentam defender, não é? Mas plenamente homem e plenamente Deus. Todavia, ele é um Cristo somente. Não tem 2 Cristos, 2 naturezas. Essa é a grande maravilha. Não havia, o Jesus humano é uma coisa e o Jesus espiritual é outra. Não. Ele era uma só. Isso é um grande mistério da encarnação, né? Ele é a maravilha, o mistério e a glorificação de sua encarnação. Ok? Essa verdade tem sido muitas vezes negada dentro da história da igreja. Muitas pessoas falam, só Jesus poderia fazer isso. Não, nós fazemos porque estamos em Cristo. Alguns tentam explicar a encarnação dizendo que Cristo tinha somente um corpo humano e que a sua natureza divina tomou o lugar da mente e a alma humana. É como se Jesus fosse um zumbi, né? Um zumbi. Veio a natureza divina, invadiu a natureza humana, zumbinou e aí essa natureza humana começou a agir com as vontades, entende, desse outro ser, dessa outra natureza. Mas não foi nada disso. Jesus não era nenhum zumbi espiritual. Ele seria uma criatura, nesse caso, se fosse assim, que tinha apenas uma mente humana num corpo de um animal. Nesse caso, Cristo não teria uma natureza humana completa, mas somente parte dela. Isso é uma heresia, para não dizer uma vergonha. Contudo, é de extrema importância a gente crer que Cristo tinha uma natureza humana completa. A nossa salvação depende disso. A nossa salvação depende dessa afirmação. Jesus tinha natureza completa. Quando alguém falar que só Jesus podia passar por isso, a pessoa ela pode estar dizendo para você que você não tem condições, mas nós em Cristo temos condições. Em Ivo não tem condição, mas em Cristo temos condições, porque ele passou por... Cristo tinha que tomar cada parte da nossa natureza humana, pois cada parte precisa ser redimida, entende? Liberta. A verdade bíblica da depravação total diz que somos corrompidos e depravados em cada parte da nossa humanidade, entende? Porque para alguns, pecado é só matar, roubar e fazer sexo depravado, né? Adultério, prostituição, homossexualismo, mas isso não é verdade.
não é verdade. O nosso corpo é vil, como está lá em Filipenses. Ok. O nosso corpo, ele é vil, né? Como diz em Filipenses 3:21, a nossa arma, arma mesmo, né? Nossa arma, né? Nossa capacidade de reagir, né? Ela não vale nada. Mateus 16:26, a nossa vontade está em cativeiro. Quando nós estamos em pecado, nossa vontade está em cativeiro. Ou seja, Romanos 6, versículo 16, você fica com vontade de fazer aquela besteira, com vontade, a nossa mente é carnal, é cheia de inimizades contra Deus, né? Se opondo contra Deus, que forma que não pode ser sujeita à lei de Deus, à lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. E o nosso coração é enganoso, né? Acima de todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto, né? Jeremias capítulo 17, verso 9. Não existe nenhuma parte na nossa natureza humana que seja boa. Mas fulano é bonzinho. Querido, mas se você conhecer ele de verdade. Portanto, Cristo tomou sobre si a nossa natureza humana completa para que pudesse sofrer nela, fazendo expiação pelo pecado em cada parte. Dessa forma, ele nos redimiu, coração, mente, alma e força, do domínio e o poder do pecado, e nos fez, contudo, o que somos, servos e filhos do Deus vivo. Cristo é um Salvador completo, graças a Deus por ele, né? Certamente não existe outro além dele. Não existe Buda, não existe Confúcio, Dalai Lama, não existe nenhum desses personagens, por mais simpáticos que sejam, por mais sábios que aparentem ser, capazes de ir tão profundamente dentro da natureza humana e libertá-la da condenação a que estava sujeita diante de Deus, porque não tinha como escapar. Certo? Ok, queridos, assim nós concluímos essa parte aqui, e agora vamos passar para nossas perguntas, né? Graças a Deus, Deus abençoe você.